Sabe qual é um dos maiores desafios para a gente conseguir criar hábitos consistentes? É a nossa dependência da tal da motivação. A gente fica esperando sentir vontade para fazer o que é importante. Mas e se essa vontade simplesmente não vier? Pois é, essa é a grande armadilha. Seja para malhar, para estudar, para orar, ficar esperando o sentimento certo é a receita perfeita para não fazer nada. Os dias viram semanas e as boas intenções, bom, elas acabam morrendo na praia. Mas John Wesley, um dos líderes espirituais mais influentes da história, achou uma solução bem radical para isso. Olha, para Wesley a resposta era bem clara. O sentimento é inconstante, é um traidor. Ele aparece e some quando quer. Agora, um horário fixo, uma agenda, isso sim é um aliado fiel. Tá sempre ali, todo santo dia, esperando. O pulo do gato para ele foi exatamente esse: transformar a oração, que para muitos é um hobby, feito de vez em quando, em uma disciplina inabalável. Tá, mas como é que ele fez isso na prática? Wesley não só sugeriu uma rotina, não, ele construiu a vida inteira dele ao redor de um cronograma fixo e, mais importante, não negociável. Era uma verdadeira disciplina mecânica que ignorava completamente como ele estava se sentindo no dia. E a estrutura dele era bem simples, mas muito poderosa. Eram 3 horários sagrados. O primeiro, às 5 da manhã, era a âncora do dia. O segundo, ao meio-dia, era aquela pausa estratégica no meio da correria. E o terceiro, às 6 da tarde, era para fechar o dia, para fazer uma revisão com Deus. E olha, isso não era uma sugestão, sabe? Eram compromissos inquebráveis. E agora vem a parte mais impressionante de todas. Ele manteve essa prática por mais de 60 anos. Não foi um experimento de um mês nem de um ano. Foi o compromisso de uma vida inteira, a espinha dorsal de todo o ministério dele. E aqui está o ponto central da coisa. Wesley simplesmente eliminou a decisão do dia a dia. Não tinha aquele debate interno de, será que eu oro agora ou deixo para depois? Deu o horário, a ação era automática. Acabou a negociação. Ele tratava esses horários com a mesma seriedade de uma reunião com um chefe de Estado. Simplesmente não se falta. E não é exagero dizer que a seriedade dele era absoluta. Os diários dele estão cheios de exemplos assim, até extremos. Estava doente, com febre, ele orava. Cansado, tendo dormido só 3 horas, ele se levantava para orar. Tinha acabado de fugir de uma multidão furiosa. Ele achava um canto e orava. As circunstâncias, para ele, nunca tinham a palavra final. Mas, e o maior desafio de todos? Aqueles dias que às vezes viram semanas de secura espiritual total. Quando não tem vontade, não tem inspiração, só um vazio. Pois é, Wesley tinha uma estratégia para isso também. Essas são as palavras do próprio Wesley. E elas são muito fortes, porque mostram que até um gigante espiritual como ele tinha momentos de profunda aridez. Ele não fingia sentir o que não estava sentindo. A honestidade, para ele, era fundamental. Então, o que ele fazia? Primeiro, a ação física. O corpo se ajoelhava. Segundo, ele abria a boca e falava, mesmo que as palavras parecessem mecânicas. E terceiro, a honestidade brutal. Ele confessava para Deus exatamente como se sentia. Isso mostra que a obediência não dependia de uma recompensa emocional na hora. Agora, essa aqui talvez seja a frase mais chocante do Wesley. Mas ela é também muito libertadora. Ele não estava incentivando a falsidade, claro que não. O que ele queria dizer era, se não há um sentimento genuíno, ore mesmo assim. O ato da obediência é mais importante que o sentimento inicial. Uma hora, o coração segue o movimento. Claro que uma disciplina tão rígida como essa ia atrair críticas, né? Muita gente acusou Wesley de transformar a oração num ato mecânico, sem vida, legalista. Vamos dar uma olhada em como ele respondia a isso. Basicamente, o pessoal dizia que uma estrutura dessas matava a espontaneidade e a sinceridade da fé. Para os críticos, a oração de verdade deveria fluir do coração de forma natural, e não de um relógio. A resposta do Wesley foi simplesmente genial. Ele virou o jogo. Ele argumentou que era justamente o contrário. A estrutura não prendia a oração, ela a protegia. Ao amarrar a oração ao relógio, ele a libertava da tirania dos sentimentos que mudam toda hora. Isso garantia que a oração ia acontecer nos dias bons e principalmente nos dias ruins. E aqui a gente chega na definição que ele defendia. Se alguém só ora quando dá vontade, essa pessoa não tem uma disciplina de oração, ela tem um hobby espiritual. A disciplina, por natureza, é fazer o que precisa ser feito, querendo ou não. É trabalho, não é passatempo. O teste final de qualquer sistema, de qualquer método, é se ele aguenta a pressão máxima.
E a história dos últimos dias do Wesley é a prova mais comovente da força dessa disciplina que ele construiu. Pensa só na cena. Wesley, com 87 anos, extremamente fraco, com o corpo já no limite, a força física, a energia mental, tudo isso já tinha ido embora. Mas uma coisa continuava ali, intacta, o hábito de décadas. E esse é o momento crucial. Mal consciente, sem forças nem para se ajoelhar, ele ainda obedeceu ao chamado do relógio. O hábito era tão profundo, tão enraizado, que funcionava mesmo quando a consciência dele já estava se esvaindo. O corpo estava morrendo, mas a disciplina estava mais viva do que nunca. Esse testemunho do assistente dele, nossa, fecha com chave de ouro. A estrutura que Wesley construiu por 60 anos não era uma jaula, era uma fortaleza. Uma fortaleza que o sustentou quando ele não tinha mais nada em que se apoiar. A disciplina, de fato, o carregou até o fim. Então, qual é a grande lição disso tudo? É uma inversão total de pensamento. A maioria de nós espera sentir para depois agir. O Wesley nos ensina a agir primeiro, a obedecer e a confiar que o sentimento vai vir como resultado da ação e não como a causa dela. A pergunta que fica é: em que área da vida uma estrutura fixa como essa poderia libertar alguém da tirania de ter que sempre esperar pela vontade?